Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa visão, bem, futurista para a produção de alimentos. Sabe, uma daquelas coisas que parecem ficção científica, mas que, na verdade, já é quase realidade? As agrotorres. Vamos imaginar umas estruturas que prometem, olha só, autonomia máxima, usando o mínimo de recursos e com tecnologia de ponta. Bora entender como isso funciona? E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Com a população do planeta só aumentando e os recursos naturais cada vez mais escassos, o jeito que a gente produz comida hoje simplesmente não se sustenta mais. A gente precisa de uma revolução. E é exatamente aí que as agrotorres entram em cena. Mas para a gente entender por que precisamos de uma solução tão radical, primeiro a gente tem que olhar para os problemas da agricultura como ela é hoje. E acreditem, os desafios são gigantes e só estão aumentando. Então, vamos lá. A agricultura tradicional bebe uma quantidade absurda de água e ocupa muita terra. Dois recursos que estão literalmente acabando. Agora some isso a um clima que está cada vez mais maluco, com secas de um lado e enchentes do outro, e ainda por cima, cadeias de suprimentos super longas que quebram por qualquer coisa, como a gente viu acontecer recentemente. Fica bem claro que o sistema atual está na corda bamba. E é aqui que a história começa a virar. A agrotorre ou fazenda vertical não é só uma melhoriazinha, não. É uma reinvenção total da agricultura, pensada do zero para resolver justamente esses problemas que a gente acabou de listar. Tá, mas o que é uma agrotorre afinal? Pensem num arranha-céu. Só que em vez de escritórios, ele é lotado de plantações, do chão ao teto. É uma estrutura modular, ou seja, pode crescer conforme a demanda. E o cultivo é feito com sistemas tipo hidroponia, que é plantar na água, sem usar terra, tudo isso num ambiente 100% controlado, ou seja, adeus problemas com chuva, sol ou pragas. Agora vamos aos números, porque eles são impressionantes. A gente está falando de uma redução de até 95% no uso de água. Isso é simplesmente transformador. Praticamente toda a água é recirculada e reutilizada. É um nível de eficiência que a agricultura convencional nem sonha em ter. E o negócio não é só economizar recurso, não. É multiplicar a produção. Como as plantações são empilhadas, uma agrotorre pode produzir de 10 a 20 vezes mais comida usando a mesmíssima área de solo. É uma otimização de espaço que muda completamente o jogo. Certo, mas como é que isso tudo funciona sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase sem ninguém precisar colocar a mão? A resposta, claro, está na automação. Vamos dar uma espiada nessa força de trabalho de robôs e inteligência artificial. O grande segredo aqui não é ter um único tipo de robô faz tudo. É um sistema híbrido super inteligente. É a combinação de diferentes tecnologias, onde cada uma tem a sua função que faz a operação ser tão autônoma e eficiente. Vamos começar pelos humanoides. Pensem em robôs como o Walker S, que já estão aí, na ativa, em fazendas verticais de verdade. A especialidade deles são as tarefas que exigem delicadeza, sabe? Aquele toque de precisão. Pensem, por exemplo, em colher um morango sem amassar, ou em verificar a saúde de uma única folhinha de alface, ou até fazer a manutenção de um sensor minúsculo. Os humanoides conseguem se mover em espaços complicados e fazer esses trabalhos de alta precisão que robôs fixos simplesmente não conseguem. Agora, vamos para os especialistas em logística. Os sistemas de grade cúbica, como os da Upolo Farm, eles são basicamente a espinha dorsal de todo o transporte e organização dentro da torre. A analogia do cubo mágico ou cubo de Rubik é perfeita. Imaginem robôs se movendo numa grade tridimensional, para cima, para baixo, para os lados, o tempo todo, levando as bandejas de plantas de um lugar para o outro, para garantir que cada uma pegue a quantidade exata de luz, água e nutrientes. É eficiência espacial levada ao extremo. E claro, tem um cérebro de inteligência artificial orquestrando essa sinfonia toda. Sensores super sensíveis feitos de grafeno ficam de olho na saúde de cada planta em tempo real. Eles detectam estresse antes mesmo que seja visível a olho nu. Ao mesmo tempo, a visão computacional fica caçando qualquer sinalzinho de doença. Todos esses dados alimentam um sistema que ajusta tudo para ter a colheita perfeita. Bom, uma operação tão high-tech assim levanta uma questão fundamental. E a energia. Uma fazenda vertical precisa de muita luz artificial e controle de temperatura, o que consome bastante. Então, como fazer isso de forma sustentável?
A resposta é um sistema de energia híbrido e inteligente. Durante o dia, painéis solares e baterias dão conta do recado. Mas, para garantir que a fazenda nunca, jamais, pare de funcionar nem de noite nem em dias nublados, entram em cena os pequenos reatores modulares, ou SMRs. São uma nova geração de reatores nucleares, bem menores e mais seguros, que geram energia limpa e constante. E para ser mais eficiente ainda, até o calor que os equipamentos geram é reaproveitado para aquecimento. Nada se perde. Ok, tudo isso soa incrível, né? Mas a pergunta que não quer calar é: isso é só uma ideia para o futuro distante ou é algo que a gente já pode construir hoje, no final de 2025? Vamos ver a viabilidade disso na prática. E não dá para fugir dos desafios, claro. Sim, o investimento para levantar uma estrutura dessas é bem alto e a necessidade de ter uma fonte de energia que seja constante e forte é um ponto super crítico que precisa ser muito bem planejado. Só que o modelo de negócio já é pensado para superar esses obstáculos. A grande sacada é focar em culturas de alto valor, que se dão super bem nesse ambiente. Pensem em verduras folhosas, ervas finas, morangos, até uns tomates mais gourmet. Com uma produtividade altíssima e vendendo direto para os mercados urbanos, o retorno do investimento pode ser bem rápido, coisa de 2 a 5 anos. E olha, essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. A tecnologia amadureceu. Onde antes a gente só tinha um conceito, uma ideia no papel, hoje a gente tem os componentes na mão, disponíveis no mercado. A robótica é híbrida e funcional. O monitoramento usa IA de ponta e sensores avançados. E a energia, a solução de solar mais SMRs já é uma realidade em desenvolvimento. Ou seja, o que era especulação virou algo comercialmente viável. E talvez o maior benefício disso tudo seja a liberdade geográfica. Como as agrotorres são sistemas fechados, elas podem ser construídas em praticamente qualquer lugar. No meio de uma cidade, acabando com a necessidade de transporte de longa distância, num deserto, numa ilha ou em lugares com climas super rigorosos. A gente basicamente desvincula a produção de comida do solo e do clima. Então, a conclusão principal é essa. A ideia de uma fazenda vertical totalmente autônoma deixou o campo da ficção científica para trás. Os componentes para construir uma já existem. Tô aí, amadurecendo rápido. Elas representam de fato uma solução real e muito mais resiliente para a segurança alimentar do mundo. E isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. Com essa tecnologia se tornando cada vez mais real, será que a gente está caminhando para um futuro onde as nossas cidades vão conseguir produzir a maior parte da própria comida fresca? Isso mudaria não só a cara das cidades, mas a nossa relação com o alimento e até o mercado de trabalho, criando novas profissões em tecnologia agrícola urbana. O debate, com certeza, está aberto.